Bom, continuando a parte 2 aqui do vídeo, já se debruçando sobre as duas análises dos sinais, que foi o sistema que eu escolhi para analisar lá da Marinha. Então, o log original é esse aqui, cerca de 10 mil linhas. Eu desdobrei em duas análises. A primeira análise, eu defino tokens aqui para classe pacote, tokens para I/O, comunicação inbound, outbound, CPU, um token para representar a conexão do usuário, token para representar mensagem de erro e mensagem de expiração. Os meus agentes são classe pacote e a seção do usuário. No caso aqui, pacote eu nem olhei, terminei nem olhando tanto, foi mais a classe e o usuário mesmo. As minhas atividades são operações, em última análise, em comunicação inbound, outbound, CPU e I/O. E as minhas entidades são as mensagens de erro e as mensagens de expiração. Então, essa foi uma primeira análise. E aí eu criei os statements aqui para o que eram trechos do log que eram I/O, trechos do log que eram comunicação inbound, outbound, CPU, e classes que foram demandadas a partir de comandos dados por usuários. Aqui eu usei um statement de delegação e, enfim, e erros que foram resultado de saídas de classes, eu usei atribuição e assim como também seção inspirada. Eu coloquei aqui um documento, esse documento vai estar disponível no Google Docs. Aqui basicamente é o exemplo do arquivo de configuração 1, aqui é um pedaço da saída, a saída toda também tem cerca de 10 mil linhas. E beleza, o que é que aconteceu aqui nessa análise? Então, na primeira análise gerou 3 peças, eu vou abrir aqui. O análises 1 gera 3 peças. Então, beleza. Então, eu fiz uma primeira operação aqui, que foi gerar uma peça atividade, compartilhando, tendo como informação de cruzamento os agentes. Então, são atividades que compartilham os mesmos agentes. No caso aqui, os meus agentes são classes, né? E aí a gente chega nessa peça aqui que mostra. Então, houve um cruzamento de informação aqui e mostra que I/O é a operação que mais executa no sistema, isso é algo esperado, seguido de comunicação inbound, depois outbound, depois CPU. Então, isso está totalmente em linha com o funcionamento do sistema. O nosso sistema é bem I/O bound mesmo, e comunicação outbound e inbound até nem está tão distante assim. Talvez se eu pegasse log de outros dias isso pudesse estar invertido, etc. E CPU é bem menor mesmo, assim. Um ou outro relatório que pode ter um processamento maior e tal. Bom, então essa foi uma primeira análise. Depois eu peguei a peça de atribuição, entidade agente, e eu notei o seguinte. Vamos lá, vou pegar essa peça aqui. Quando eu abri essa peça, qual não foi minha surpresa ao perceber que ela está super esparsa e aqui ela tem uma concentração numa classe. Então, ou seja, a classe sinais request processo, ela está centralizando todas as mensagens de erro e exceção. Para evitar eu ficar com uma peça muito ruim de navegar devido à esparsidade dela, eu implementei um filtro, que é esse filtro de compressão, que ele basicamente elimina as linhas e colunas que estavam vazias. Então, aqui a gente está vendo a peça entidade agente com os sinais request processo centralizando aí. Então,
uma coisa que dá para perceber é que ao longo dessa análise, que tem vários erros de captura, vários erros do nosso log, e a ferramenta também é boa para plotar isso, perceber falhas da telemetria, falhas da instrumentação, falhas no log, etc. Mas uma coisa que dá para perceber, que de cara chama a atenção, é que está tendo uma quantidade de sessões expiradas maior do que devia. Esse número aqui sobressaltou. Foram 142 expirações de sessão, de um total de 170 sessões, né? Então, isso aqui é uma coisa a ser investigado. Talvez esse tempo esteja curto, tenha que aumentar. Mas curioso também notar que de 10k linhas e uma janela de quase 10 horas de uso do sistema, considerando que pegou de meia-noite, mas na verdade tem que considerar das 6 horas da manhã até as 10 da manhã mais ou menos, então dá 4 horas de uso, só 4 mensagens aqui, se tirar a sessão de expiração, 4 mensagens aqui de erros, o que ilustra um sistema com um certo grau de treinamento dos usuários. Os usuários meio que sabem o que estão fazendo e experienciam poucas mensagens de warnings ou erro e tal. Então essa foi uma primeira análise. Uma segunda análise foi foi gerar a peça agente com a fusão das atividades, né? Aqui é uma peça de associação, então deu essa peça aqui, também super esparsa, e aí eu apliquei o filtro de compressão nessa peça aqui, na mesma peça, para gerar essa peça aqui de baixo. Então a gente vê que quais as classes mais relevantes do sistema aqui, dá para dar uma ideia de que classes estão sendo mais executadas e inclusive quando elas colaboram entre si. Por exemplo, aqui, exame, service e inspeção, elas colaboram muito entre si, esse bloco aqui, e log evento também. Então, exame, service, inspeção, action e a classe de log colaboram muito entre si, e isso fica ilustrado aqui. Além disso, a gente vê as classes SAMP e SAPS Consumer também trabalhando juntas, são classes que trocam informações entre si, de microserviços. Essa classe de relatório aqui também é bastante usada, mas ela usa sozinha, não comunica com ninguém. Então, interessante notar que de um sistema com várias classes, são poucas as classes que são realmente relevantes assim, de um uso diário, pelo menos nesse sistema. Depois eu peguei a peça agente de delegação, quando no caso um usuário, né, um agente usuário, representado por uma seção de usuário, efetua uma chamada de uma classe. Então eu usei a expressão delegação. Qual não foi minha surpresa a ter essa peça aqui, super esparsa também, basicamente com uma linha, que é essa peça aqui. Eu mudei o fundo aqui para melhorar o contraste. O cinza não estava bom. De novo aqui eu apliquei o filtro de compressão. E por esse filtro de compressão, a gente vê que a classe log evento está centralizando nela toda a mensageria do sistema. O novo problema de captura aqui. Na verdade, o que deveria ter aqui nas linhas eram as várias classes nas quais as mensagens foram disparadas, e não só a classe log eventos. De todo modo, a partir dessa peça, então ilustrou essa falha de telemetria. De todo modo, nessa peça eu apliquei um outro filtro que eu criei, que é um filtro de eu criei um filtro 20 e um filtro half, que basicamente ele vai pegar só a metade. Ele vai pegar as células, ele vai ignorar as células cujo valor da célula foi menor do que 50% do valor máximo da matriz. E aí isso dá uma filtrada para os caras mais relevantes, em termos de frequência. Então eu apliquei aqui um filtro 50, então ele zera. Ups, apliquei na peça errada.
nessa peça aqui. Top 50. Então ele vai zerar alguns caras cujo valor da célula é menor do que 50% do máximo. E aí eu vou aplicar a compressão de novo para facilitar a leitura. E aí aqui me dá uma coisa curiosa, que essa peça aqui está aqui na análise, que apenas 9 conexões de usuário, ou seja, 9 sessões de usuário, concentraram mais de 50% de toda a atividade do sistema. E isso começou a me dar pistas para algo que vai ser confirmado por outras análises, ou seja, há uma grande má distribuição de carga de trabalho no sistema. Ou seja, 9 sessões de usuário concentraram mais de 50% no caso aqui, da geração de mensageria, né? Que na prática são operações, ações sendo executadas no sistema. 9 sessões de usuário. 50% de processamento. Isso foi super interessante. Bom, aí depois eu entrei na análise, isso foi a análise 1. A análise 2 é esse cara aqui. Eu centrei em turnos. Eu quebrei em turnos de 4 horas, janelas de 4 horas para fazer análise. Peguei as operações, peguei as conexões de usuário, sessões de usuário, e peguei a inspeção, que é a entidade mais importante, mais central do sistema. Essa entidade ela serve de entrada e saída para muita atividade. Bom, e aí eu só vou ter um agente, que é a sessão do usuário, uma atividade que é a operação, e 2 entidades, que é o turno e a inspeção. E aí vou gerar 2 peças, peças de uso, quando uma operação os turnos em que as operações estão sendo usadas, as operações em que inspeções são usadas, porque ela é a entidade central do sistema, e a associação, um statement de associação para indicar que operações os usuários fizeram, né? Então, deu esse cara aqui, quando carrega ele no sistema, gera as 2 peças lá. E aí a gente começa a nossa análise, também está aqui. Bom, uma primeira análise que eu fiz foi a peça de uso, a CE. Essa peça aqui, ela tem uma certa esparsidade, né? E aí eu também apliquei compressão aqui. No caso aqui, esse título tem que mudar. Eu apliquei compressão de 50%. Eu fiz filtro de 50% e compressão. Então basicamente eu fiz filtro de 50% e compressão. Então, qual não foi minha surpresa para saber que a maior parte das minhas atividades de fato acontecem depois das 8 horas, turno de 8 às 12. E aqui aconteceu uma coisa muito curiosa. Tem uma operação aqui que não acontece depois das 8 horas e tem só 2 operações que acontecem antes das 2 horas. Essas 2 operações aqui, a 020101 e essa 0553001, são operações de criação dessa entidade principal do sistema, que é a inspeção. Essa aqui, a 020101, é uma automatização dessa criação. E ela é feita a partir de um ticket que é executado mediante apresentação. Então o usuário ele é agendado para se apresentar, ele apresenta esse ticket e a entidade é gerada a partir desse ticket. Por que ela não acontece depois das 8? Porque esses caras são agendados para sempre antes das 8 horas. Então essa operação só é executada antes das 8 horas. O usuário chega lá antes das 8, apresenta o ticket e essa operação é feita para gerar a inspeção de uma forma mais automática. Só que
ela deveria substituir essa operação 053001, e ela ainda está acontecendo em grande quantidade nesse período, e isso não deveria acontecer. Isso significa, a gente não estava tendo essa percepção, que tem muito operador do sistema que está ignorando o usuário que chega com o ticket e está criando inspeção da forma antiga, coisa que ele não deveria estar fazendo, porque isso é mais suscetível a erro e é mais custoso e demorado de fazer. A ideia de você criar a inspeção com ticket é justamente para tornar mais rápido e mais redondo, menos suscetível a erro. Então, isso foi uma descoberta que foi possível a partir dessa peça, dessa análise aqui. Algo que já era esperado é que uma movimentação maior, em torno de 8 às 12. E de um total de mais de 100 operações, ou melhor, de 44 operações, caiu para 13 operações, que são essas 13 aqui, responsáveis por mais de 50% das chamadas, ou seja, de 44 cai para 13, ou seja, aproximadamente 30% são as minhas operações mais relevantes do sistema sobre essa ótica de inspeções, de uso de inspeções compartilhadas, de uso dessa minha entidade central. E isso é muito curioso também. Eu achava que esse número fosse ser maior e ele é menor, na verdade. Então, de novo, isso aqui pode me indicar, em última análise, essas minhas operações se desdobram são métodos. Quais os métodos aqui que eu devo ter mais atenção para ter teste, para ter cobertura de teste e tal. E que, como eles compartilham entidades, eles estão muito relacionados, muito interrelacionados também. Então, essa foi uma outra análise possível de fazer. Bom, uma outra análise foi a peça atividade-atividade, agora compartilhando, tendo como em comum entidade, né? Ou seja, de novo inspeção, me dá essa peça aqui. Essa peça é muito curiosa de analisar, porque ela é super esparsa, o que confirma que as minhas inspeções perpassam todo o sistema. Ela é de fato a minha entidade central, porque basicamente quase todas as operações, com exceção desses pontos aqui, estão relacionadas à inspeção. Então é um raio-x da centralidade da inspeção aqui. Porque a minha única entidade para análise aqui foi a inspeção, que é a minha entidade central. E a gente vê que tem blocos mais escuros aqui, que significam o seguinte: a inspeção tipicamente ela tem um caminho. Ela cria, fazem-se algumas operações com ela e ela chega no fim e não se mexe mais nela. Só que eu posso ter um retrabalho nessa inspeção. Essa inspeção pode ter de voltar e fazer esse caminho de novo. Então, esses pontos mais escurecidos são operações que indicam retrabalho, porque a minha inspeção em algum momento ela precisou voltar para fazer aquela operação de novo. Então, essas regiões mais escurecidas aqui são situações de retrabalho de uma inspeção, ou das inspeções. Esse foi um dia, ou até esse momento, não teve tanto retrabalho assim. É curioso continuar essa análise aqui para outros dias da semana. Mas é uma peça que indica, por exemplo, a quantidade de retrabalho que se tem num dia, ou o grau de retrabalho que se teve num dia. Muito curioso essa análise aqui para indicar retrabalho. Bom, uma outra peça aqui foi a peça atividade agente. As atividades estão associadas a agentes. Eu agreguei, também é uma peça super esparsa. Eu fiz uma agregação e comprimi para pegar as sessões de usuário mais relevantes, a metade mais relevante das sessões de usuários, os usuários que mais tiveram ações no sistema. Ou seja, de 170 sessões de usuário do sistema, de uma janela de meia-noite a 10 horas da manhã, apenas 9 sessões foram responsáveis por mais de 50% de todas as atividades com inspeções do sistema. Isso é impressionante também.
porque significa que eu tenho um número muito pequeno de usuários. Isso aqui dá 5% dos usuários estão sendo responsáveis por mais de 50% do uso do sistema, do ponto de vista do uso de inspeções, né? De operações com inspeções. Isso ilustra uma brutal diferença de trabalho, aí, de carga de trabalho do sistema, que na verdade indica uma grande concentração de demanda de trabalho em determinados lugares, e isso a gente sabe que acontece. Eu tinha uma ideia disso por região, mas eu não tinha uma ideia disso no nível conexão do usuário, e agora esse número ficou ainda mais impressionante. Bom, uma outra peça aqui foi a peça agente a agente, compartilhando aqui, agregando por atividades. É uma peça também que tem uma espacidade curiosa. Eu também fiz uma compressão aqui para ignorar as linhas que estavam vazias e as colunas que estavam vazias. E eu tracei aqui 4 linhas, essas 4 linhas aqui, porque 5 padrões emergiram aqui. Então, claramente isso aqui é um padrão, isso aqui também é um padrão de comportamento, isso aqui é outro padrão, isso aqui é outro padrão. Depois de um tempo analisando isso aqui, eu cheguei à conclusão de que isso aqui são os perfis. Isso aqui tem uma relação direta com os perfis do sistema. Então, 1, 2, 3, 4, 5 perfis são os perfis mais relevantes do sistema. Aqui esse perfil maior, o perfil de secretaria, que faz uma série de operações de criação e inspeção, dá os primeiros andamentos da inspeção. Depois eu tenho o perfil do médico, que faz a avaliação e a inspeção propriamente de saúde, faz algumas operações com exames, com a inspeção em si. Depois eu tenho o perfil da auditoria. Depois eu tenho um perfil de expedição do TIS. E depois eu tenho um perfil de gestão também. Então, assim, isso aqui ilustra bem a segmentação dos meus perfis. Essa peça agente a agente. Basicamente, eu estou mostrando aqui os meus agentes, as minhas conexões de usuário, que compartilharam atividades. Então, aqui eu tenho um padrão de compartilhamento de atividades, aqui outro padrão de compartilhamento de atividades, aqui outro e assim por diante. E eu tenho um pontinho azul aqui, que isso é um cara que teve uma produtividade gigantesca. Isso é um perfil de auditor, que é um perfil da auditoria. Ele, enfim, sozinho ele trabalhou muito, assim. E o mesmo não acontece para os colegas de perfil dele. Impressionante isso aqui. Eu até sei quem é esse cara. Eu depois vi o código lá da seção de usuário, fui confirmar. E, enfim, é uma pessoa que realmente tem uma produtividade incrível. Assim, e a gente vê, ou seja, pontos escuros aqui são nessa peça seriam indicativos de produtividade. Então, até existem aqui, deixa eu fazer essa peça aqui. A CAG. Tá, a CAG com a CAG. Essa peça aqui. Só que eu comprimi a peça. Então a gente até vê alguns pontos mais escurecidos aqui, que é um pouquinho de salto de produtividade em determinadas regiões. Esses pontos mais azuis, né, são indicativos de produtividade de determinados usuários, mas em geral a carga de uso por usuário ela é bem padronizada, assim. São poucos usuários se destacando em produtividade nesse grande perfil aqui dessa área aqui, dessa região, que é o perfil da secretaria. Entre os médicos também, ninguém se destaca, nenhum ponto aqui
de destaque. Teve um auditor que se destacou aqui. Essa peça serviu para ilustrar isso. O fator de produtividade. Bom, além disso, para concluir, o log pode melhorar muito. E de forma a melhorar isso, eu propus aqui uma nova estrutura para o log, que eu vou tentar implementar na semana que vem para fazer novas análises. Então, basicamente, eu vou indicar em cada linha do meu log quem é o meu agente, no caso, qual é a seção do usuário que está fazendo aquela operação, que operação ele está fazendo, qual foi a operação anterior, para eu ter aqui alguma relação de causalidade aqui, por desligar que o usuário tal fez essa atividade, depois essa, depois essa, depois essa, encadeadamente. Que entidades foram utilizadas, que inspeção de saúde, que exame, etc. E aí eu acho que isso vai propor, vai possibilitar análises bem mais causais e consistentes do sistema. Então, eu vou tentar fazer isso o quanto antes, ir lá, fazer essa modificação no log, e aí será a cena dos próximos capítulos aí das novas reuniões. É isso. Dúvidas? Isso vai estar no e-mail que eu vou mandar, e aí a gente vai se falando. Valeu!